Olá, meus amigos e amigas, colegas participantes do primeiro Comprod, o primeiro Congresso Online de Produtividade. É uma satisfação enorme estar participando dessa programação. Eu espero que o tema que eu lhes trago esteja, de fato, perfeitamente inserido dentro da proposta do Comprod e seja de interesse de cada um de vocês e de aplicação prática na atuação de cada um. A questão central dessa minha apresentação é a formação de massa crítica. Como é que as empresas Lean se articulam, em que mecanismos utilizam para a formação dos seus funcionários, formação da massa crítica para enfrentar a jornada Lean. É claro que esse é um tema bastante amplo, bastante difícil de, em 30 minutos, pouco mais do que isso, dar total cobertura, é óbvio. Então eu selecionei alguns aspectos, alguns elementos da questão da formação de massa crítica, da capacitação, que eu espero fazer sentido para todos vocês. Bom, eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou evoluindo na discussão de cada um desses pontos e, obviamente, buscando me ancorar no conjunto de 30 slides que eu preparei e que vocês todos terão acesso. Eu espero que possam acompanhar a minha fala, as minhas explicações, enfim, considerações, a partir de cada um dos slides. Vez por outra, eu vou fazer referência ao slide específico, garantindo que nós estejamos par e passo e sincronizando fala com o conteúdo que está registrado, então, nesse pequeno conjunto de 30 slides. Bom, antes disso, se me permitirem, eu gostaria de comentar, e na verdade isso está posto no slide 2, que é uma breve apresentação da Leanway Consulting. A Leanway Consulting é a empresa de consultoria a qual eu represento. Eu sou o CEO, fundador da Leanway Consulting e consultor sênior. No slide 2, vocês percebem aí um dos nossos maiores patrimônios, que é o conjunto de clientes que nós conquistamos ao longo desses 16 anos de atuação enquanto empresa de consultoria e que temos tido a honra de atender e de manter em nosso portfólio de clientes. Avançando então um pouquinho no conteúdo, o slide 3, ele me permite destacar o que é que se pretende com essa breve apresentação e, quem sabe, discussão posterior. Apresentar para vocês alguns aspectos. Como eu disse, eu estou sendo seletivo aqui, selecionei alguns aspectos do modelo de capacitação aplicado por empresas Lean, ou que estejam empenhadas na implementação do sistema Lean, né, do TPS, Sistema Toyota de Produção, e promover com isso uma pequena reflexão a respeito do papel daqueles que estão diretamente envolvidos nesse processo e, sobretudo, no processo de formação de massa crítica, capacitação. Ok? Então, esses são os objetivos que estão postos aqui no slide 3. Então, que elementos são esses que eu selecionei e trouxe para essa discussão? O primeiro deles é o método de ensino, o método que nos permite formar a massa crítica. E esse método é o conhecido TWI, o Training Within Industry, de origem americana. Nós vamos falar especificamente dele na sequência, é o primeiro dos elementos. O segundo elemento é o Dojo, que nos permite, é o elemento que nos permite o domínio do método da execução do trabalho. O Dojo é o campo de provas, é o campo de treinamento. Também vou explorar na sequência esse super importante elemento dos modelos de capacitação. Eu devo comentar que, claro, eu estou sumarizando aqui uma série de experiências, série de observações, ou que eu tenho observado em empresas das mais diversas naturezas, mas devo frisar que muito do que está posto aqui é resultado das minhas observações em dezenas de empresas japonesas por conta das regulares e anuais missões técnicas ao Japão que eu tenho realizado e, como vocês devem saber, tenho mantido relação há quase 30 anos. Então, isso é a tônica, né, dessa apresentação, eu diria assim, muito da origem do que está posto aqui, do que está condensado aqui, tem essa essa ênfase. Então, eu falava do TWI como primeiro elemento,
O dojo, segundo elemento. O terceiro elemento, o On-the-Job Training, ou OJT, que é, de fato, o elemento que, após o treinamento inicial ter sido aplicado no dojo, então o treinando vai para o Gemba, vai para a área para experimentar, mas não antes de ter dominado no dojo. Nós temos nos certificados que no dojo ele realmente tem o domínio do método. E aí então no OJT, no On the Job Training, ele vai buscar, através da repetição, ele vai buscar a eficiência, ou seja, a combinação de habilidade e esforço. E o quarto elemento, não menos importante, é o líder, o líder como treinador. Então fecha esse conjunto de elementos que eu julgo muito importantes para a capacitação e formação de massa crítica, sobretudo em empresas japonesas, né? Como eu disse, empresas que estejam na jornada do Lean System, sejam empresas Lean. Então, esses quatro elementos, TWI, Dojo, On-the-Job Training e o papel do líder como treinador. Avançando então, o primeiro deles é o TWI. Eu não vou, obviamente, explorar esse tema com profundidade. Eu apenas vou destacar que método de ensino é fundamental. Essas empresas que eu tenho, ou organizações que eu tenho reconhecido como referência na formação de massa crítica, Toyota, obviamente, uma delas, fazem uso intensivo e com muita profundidade do método de ensino que teve origem no TWI, que é o Training Within Industry. Foi um programa desenvolvido pelo governo norte-americano na década de 40, destinado às lideranças, para que essas lideranças nas operações industriais, à época a serviço da guerra, pudessem formar mão de obra desqualificada que vinha, né, dos campos e de segmentos muito distantes, né, do segmento industrial. Então, para formar mão de obra com rapidez, o governo norte-americano, especificamente as Forças Armadas, estruturaram esse programa de treinamento conhecido como TWI. Então, o que ele permite? O TWI permite instruir de forma rápida, prática e simples, melhorar a maneira como as atividades eram realizadas, ou seja, instruir como é que se melhora o método de trabalho e buscar harmonização nas relações do trabalho, lideranças e liderados. Ocorre que, após o término da Segunda Grande Guerra Mundial, os japoneses tomaram conhecimento e reconheceram no TWI uma abordagem super robusta e capaz de alavancar o próprio desenvolvimento industrial do Japão, que obviamente naquele momento estava completamente comprometido, completamente arrasado por força da derrota na Segunda Grande Guerra, ao lado, né, dos alemães e italianos. Então, esse é o primeiro elemento, essa é a origem, né, do TWI, que a Toyota, dentre tantas outras empresas japonesas referência, usa com muita intensidade. O TWI, ele é um programa composto de 4 módulos ou programas. São 4 módulos. O primeiro módulo chamado de instruções de trabalho, o segundo módulo, métodos de execução do trabalho, o terceiro módulo, relações do trabalho, relações interpessoais do trabalho, e o quarto módulo, o módulo de desenvolvimento de programas de treinamentos específicos. Eu vou dar ênfase aqui nesse nosso bate-papo, por assim dizer, ao primeiro dos elementos, que é o Job Instruction, a instrução de trabalho. Como é que se instrui? Então, esse é o primeiro elemento. E eu estou fazendo referência ao TWI, eu já estou aqui no slide, para que me acompanhem, no slide 6, e na sequência, então, abordo especificamente este módulo instrução de trabalho. Todos os módulos do TWI, e não é diferente com esse primeiro módulo, o instrução de trabalho, ele é estruturado a partir de 4 passos. Preparação, apresentação do trabalho, né, do conteúdo a ser instruído, treinado, a aplicação e teste e validação. Então, são 4 passos e neste módulo de instrução de trabalho aparecem assim. Então, preparar o aprendiz,
né, o treinando, que esse é o primeiro dos 4 passos, né, que corresponde ao P do PDCA. Então, preparar o aprendiz é o primeiro dos 4 passos. O segundo passo é apresentar a operação, o trabalho a ser treinado, em detalhes para o aprendiz, que corresponde ao do PDCA. Experimentar fazendo, então o instrutor, o treinador instrui fazendo, para que o treinando entenda nos detalhes o trabalho, o conteúdo do trabalho, e aí possa então reproduzir conforme observado. E o quarto passo, que corresponderia ao A do PDCA, é o acompanhamento do treinando. Então, são esses 4 passos que compõem o método de instrução de trabalho. Como é que se instrui, como é que se ensina o trabalho. E aqui, claro, isso se aplica a qualquer tipo, ou trabalho de qualquer natureza. Ele nasceu muito aplicado a operações manufatureiras, operações industriais, né, de montagem, por exemplo. Então, essa é a origem, mas não se resume a aplicação do TWI e deste módulo de instrução de trabalho, não se resume a trabalhos operacionais manufatureiros. Então, como eu falava, eu gostaria de explorar um pouquinho, né, este módulo de instrução de trabalho do TWI, e vou explorar esses 4 passos. Preparar o aprendiz, apresentar a operação, experimentar fazendo e acompanhar. Então, o primeiro dos passos, que é preparar o aprendiz, o que a gente pode recomendar e cuidados essenciais, né, para essa boa preparação? Preparar o local e preparar o aprendiz. Quanto à preparação do local, se recomenda reservar tempo necessário, fazer uma estimativa de tempo para o treinamento, para cada sessão de treinamento, reservar tempo necessário. Quando eu digo reservar tempo necessário, é reservar tempo dos envolvidos, do treinador, do treinando, dando a anuência, né, da sua liderança, da necessidade, né, de, por exemplo, bloquear ou retirá-lo da condição operacional para receber essa sessão de treinamento. Então, a preparação do local começa com reservar o tempo necessário. Passa, então, para organizar a área de trabalho, organizar a posição, os recursos onde o treinamento será realizado, a sessão será realizada, e informar os envolvidos para que não haja qualquer interferência. E aí, eu acho que já fiz um pouco esse comentário, dá conhecimento à liderança e quaisquer outros interlocutores da importância daquela sessão e de manter o treinando focado e sem qualquer perturbação ao longo da aplicação da sessão. Então, preparação do local é isso, reservar tempo necessário, organizar a área de trabalho, os recursos necessários e informar os envolvidos para que não haja qualquer interrupção, interferência. Então, preparação do local e preparação do aprendiz, ainda dentro, né, desse P do PDCA, preparação. Preparação do aprendiz passa por deixar o aprendiz à vontade, descobrir o que ele conhece a respeito da atividade a ser instruída e despertar o interesse do aprendiz por essa atividade. Então, deixar o aprendiz à vontade, obviamente, começa por, não se esgota aí, mas começa por dar ciência a ele, né, da importância daquela sessão para o melhor desempenho da atividade profissional dele, da importância desta atividade para a empresa, para a organização, descobrir o que ele conhece a respeito da atividade, ou seja, começa com uma conversa e um conjunto de perguntas e respostas que vão construindo esse entendimento do instrutor, do treinador, a respeito do que o aprendiz já sabe a respeito dessa operação, e ele vai, obviamente, ter a liberdade de aí verbalizar o que sabe a respeito. E isso é óbvio, o instrutor vai tomar como base, né, para conduzir a sessão de ensino.
E o terceiro ponto é despertar o interesse do aprendiz pela atividade, ou seja, destacando a importância dessa atividade, desse trabalho, destacando o quão importante é a correta execução dessa atividade para a qualidade, para a produtividade, né, da equipe, para a qualidade do produto, para a produtividade da sua equipe na qual ele está inserido, enfim. Então, esses são os elementos importantes no primeiro elemento, primeiro passo da instrução de trabalho, preparação, preparando o local, preparando o aprendiz. O segundo passo é a apresentação, apresentar a operação ao aprendiz. Como é que se apresenta a operação, o trabalho no qual ele vai ser instruído. Então, informando as etapas da atividade, o que é o conteúdo do trabalho, de forma geral, e informando esse conteúdo do trabalho etapa por etapa, de forma que o entendimento e a absorção, a compreensão, ela seja facilitada. Então, informar as etapas da atividade, informar a quantidade de pontos-chave em cada uma das etapas, por exemplo, que tenha efeito em qualidade, produtividade, né, a duração da atividade, tempo de ciclo. Informar o primeiro ponto-chave, desses pontos-chave apresentados de forma geral, informar o primeiro ponto-chave e demonstrar. O instrutor, então, executa a atividade e mostra como é que ela tem que ser, como ela deve ser executada, destacando o ponto-chave. Ele vai repetir esse procedimento de executar, destacando o ponto-chave, até que todos os pontos-chave tenham sido demonstrados desta maneira. Ou seja, destaca o ponto-chave, executa e verbaliza o que é que está acontecendo, o que é importante para a correta execução daquela atividade e o adequado resultado dela. E esse ciclo tem que ser repetido pelo menos 3 vezes até que o treinando, o aprendiz, tenha entendido a atividade. Então, essa é a abordagem de apresentar o trabalho, apresentar a atividade na qual ele está ou deve ser instruído. Terceiro passo da instrução de trabalho é, então, experimentar fazendo. Então, o aprendiz deve realizar a atividade etapa por etapa, evitando a necessidade de memorizar uma grande quantidade de informações. Então, se recomenda que ele faça por pequenos blocos, 2, 3 etapas, e assim vai evoluindo até a conclusão de todo o conteúdo daquele trabalho. O instrutor deve orientar a execução das etapas, lembrando os pontos-chave antes do início de cada etapa. Então, a importância de experimentar fazendo, o instrutor demonstra realizando, e para isso tem que saber fazer. Então, esse é um aspecto é um diferencial, realmente é algo que eu faço um parênteses aqui e comento que é uma grande diferença em relação à nossa atuação enquanto líderes formadores, enquanto líderes instrutores, é o fato de muitas vezes nós não assumirmos a posição de instrutores sem ter o pleno domínio na execução daquela atividade. Isso é um aspecto chave na abordagem TWI dentro desse contexto, né, do Lean System em empresas japonesas. Ainda falando a respeito, né, da experimentar fazendo, o treinando, ele deve repetir a execução das etapas até que seja capaz de executar elas sem a orientação do instrutor. Então, ele vai repetindo, e o instrutor interagindo com ele e dando instruções, e isso se repete até o momento em que o instrutor apenas observa e não mais interfere na execução, não mais há necessidade de correção na execução. Quando ele estiver executando sem o apoio, sem a interferência do instrutor, então, esse deve pedir que ele execute, então, verbalizando as justificativas de cada um dos pontos-chave, ao mesmo tempo em que ele vai executando. Isso talvez lhes faça lembrar o Shisakanko, aquele apontar e falar. Tem alguma relação, sim, com essa prática que é tão corrente, tão forte
no Japão de forma geral, mas nas empresas e organizações japonesas, né? Então esse seria, assim eu fecharia o comentário, né, do terceiro passo do instrução de trabalho TWI, que é experimentar fazendo. O quarto passo, que fecha então o PDCA, com o A, né, atuando sobre, fechando o ciclo, é o acompanhamento. Então o aprendiz precisa de acompanhamento até que ele atinja 100% de eficiência. E eficiência dentro do contexto da engenharia industrial, quando se fala de execução de uma atividade padronizada, de acordo com um ciclo, e se espera que esse ciclo mantido respeite, por exemplo, um tempo de ciclo, isso depende de atingir um determinado nível de eficiência que nós chamamos de eficiência normal, nível 100%. Isso é obtido quando o aprendiz, ou executante, melhor, o operador, o executante, ele atingiu um nível de habilidade de 100% e nível de esforço de 100%. Ou seja, níveis de habilidade e esforço normais, sem qualquer exagero, garantindo que então ele seja capaz de executar aquela atividade hoje, amanhã e sempre sem qualquer dano para a sua saúde, do ponto de vista, por exemplo, muito frequente, ergonômico. Então, esse fecha, então, o quarto passo do TWI, que é a necessidade de fazer o acompanhamento. E o acompanhamento, de fato, se faz já não no dojo, né, no treinamento offline, mas online, on the job training. Então, na medida em que ele já tem o domínio da atividade, do trabalho, já está alocado para a execução real dessa atividade, mas ainda com eficiência aquém do projetado, ele, havendo tempo para executar recorrentemente, ou seja, tempo para repetir essa atividade, ele vai com isso adquirindo habilidade e uma dosificação do nível de esforço normal requerido para o perfeito cumprimento da atividade, perfeita execução dessa atividade. Então, esses são os aspectos importantes da instrução de trabalho, o método de ensino que o TWI oferece. Então, esses quatro pontos, conforme eu comentei, que são preparar o aprendiz, apresentar a operação, experimentar fazendo e acompanhar, certificando-se de que ele, então, atingiu a maestria, tem o domínio do método e é capaz de realizar com um nível de eficiência 100%, ou seja, habilidade e esforço normais. Bom, então eu falava há pouco, né, desse primeiro elemento do modelo de capacitação, formação de massa crítica das empresas Lean, sobretudo japonesas. Então, o TWI, especificamente o método de ensino, né, instrução de trabalho do TWI, o dojo, o segundo elemento, que é onde eu proporciono oportunidade para o domínio do método de execução do trabalho. O on-the-job training é o momento em que eu me concentro, uma vez que já está dominado o método, eu me concentro na aquisição de eficiência e atingimento da eficiência, ou seja, aquisição de habilidade e esforço. E o quarto elemento é o papel do líder como treinador. Então, explorando agora, eu comentei há pouco, e só para nos situarmos aqui, eu estou no slide 13, onde eu faço a introdução para esse segundo elemento dessa nossa discussão, que é o dojo. Então, um pouquinho no slide 14, vocês vão perceber ali um pouquinho de resgate histórico, de origens, né? O dojo é uma expressão japonesa que tem origem no Zen budismo e significa, quase que ao pé da letra, o lugar de iluminação, que é onde os monges praticavam ou praticam a meditação, a concentração, exercícios físicos, entre outras práticas importantes para a sua atuação enquanto monges. Também se sabe que essa expressão ela se tornou muito familiar dentro do contexto das artes marciais. Dojo
também uma expressão utilizada para designar o local onde se treina uma arte marcial. Então, aquela área coberta, via de regra, por tatames. Então, o dojo do judô, do karatê, do aikido, enfim. Então, essa é a origem então, da expressão dojo. Agora, dentro do contexto, ou no contexto empresarial, dojo é a palavra aplicada para designar um local de treinamento, no qual se consegue reproduzir, sob condições controladas, as condições de trabalho no Gemba. As condições de trabalho tão próximas quanto possível do que o operador, do que o treinando vai encontrar na condição real, né, lá no Gemba. Então, no modelo de treinamento de grande parte das empresas japonesas, o dojo ele é utilizado para a porção offline da capacitação. Ou seja, a primeira porção, para aplicar o método, né, da instrução de trabalho do TWI, eu preciso começar aplicando este método, como instruir o treinando, o aprendiz, no dojo. Porque o propósito lá é, no detalhe, instruir para que ele possa adquirir pleno domínio do método de execução. Ele ainda não terá o nível de eficiência para realizar consistentemente dentro, por exemplo, do tempo de ciclo, porque ele ainda não tem a eficiência conforme eu antecipei. Então eu vou, uma vez assegurado que ele tem o domínio do método, aí sim eu libero ele para que ele então comece a fase do on-the-job training no Gemba. E aí com a repetição, ele vai adquirindo eficiência através de aumento de sua habilidade e da dosagem adequada do nível de esforço. Então, é isso. O dojo, ele o dojo nas empresas japonesas, ele tem um apelo muito forte para a reprodução das condições reais que serão encontradas no Gemba. Ou seja, ele tem um apelo muito forte, um apego muito forte com a questão do Genchi Genbutsu, que talvez vocês tenham alguma familiaridade. Genchi Genbutsu é uma combinação de Genchi, o lugar real, Genbutsu, a coisa real. Ou seja, numa tradução livre, seria algo como vá lá ver por você mesmo no Gemba, onde as coisas estão acontecendo. Então, esta lógica, essa mentalidade, também é aplicada no dojo quando eu monto o dojo, ou quando a empresa japonesa monta o dojo para efeito de formar os seus operadores. Ela faz um esforço para reproduzir tanto quanto possível a condição real a ser encontrada no Gemba. Então, o apelo, né, da mentalidade Genchi Genbutsu. Eu trouxe, vocês podem me acompanhar aqui nesse exemplo que eu trouxe de algumas dessas empresas visitadas nos últimos anos no Japão, no slide 17. O slide 17 tem uma consideração e até uma ilustração de algumas visitas que nós fizemos a alguns centros de distribuição de peças, pequenas e médias peças, e um outro de grandes componentes, grandes partes da Toyota. São os centros de distribuição, os CDs de Oguchi e Kamigo. Então lá nos chamou muito a atenção, e tem sido assim, eu tenho ficado muito ligado, né, no que diz respeito a recursos para capacitação, formação da mão de obra, a formação da massa crítica nessas empresas. E essa foi uma das que me chamou muita atenção, ou seja, esses dois CDs que nós tivemos chance de visitar. Então, no dojo que nós visitamos, no CD, por exemplo, de Oguchi e também de Kamigo, da mesma forma, as situações típicas na operação do CD, na atividade de separação, picking, são simuladas e de forma que elas possam trazer aspectos importantes da operação real no que diz respeito à segurança, sobretudo a ergonomia, qualidade e produtividade. É muito interessante os recursos que eles utilizam. Primeiro, que, claro, reproduzem
Então a condição real, né, das prateleiras, nesse caso é um CD, então ele está fazendo o picking, então reproduz exatamente a disposição, dimensão, condições, né, de armazenagem das peças e componentes que esse operador deverá, por exemplo, separar para fazer uma remessa, um envio. Então, eles, além de reproduzirem fisicamente, eles lançam mão de simulações, que eles chamam de simulações sensoriais. Ou seja, eles buscam reproduzir condições, ou melhor, perdão, eles buscam fazer referência a condições que vão ser enfrentadas na execução real através de simulações que têm algum apelo, vamos dizer assim, lúdico. Alguns exemplos, acho que eu tenho 3 exemplos aqui para ilustrar. E com isso se acredita que a fixação do aprendizado é muito maior. O primeiro dos exemplos que eu achei muito bacana foi o esmagamento da castanha japonesa. Então eles fixaram uma castanha japonesa que é como um pinhão nosso, né? Ela é muito dura, escura e muito dura. Fixaram com fita dupla face, colaram na quina de uma prateleira e deixou colado. Antes pede para o treinando tentar amassar, quebrar, e obviamente ele não vai conseguir porque ela é muito dura. Faz todo o esforço e não consegue, e aí, ok, ele fixa, o treinador fixa então bem na quina de uma prateleira e simula descuido, e ele passa com o carrinho de separação de peças, passa e esbarra na castanha. Então ele esbarrou na castanha com esse carrinho de metal, naturalmente pesado, claro, ainda que tenha os rodízios, enfim, mas esbarrou descuidadamente, propositalmente, claro, para essa simulação, esbarrou e a castanha ela foi esmigalhada. Então ele remete, então, puxa vida, olha o que pode acontecer se você tiver esse descuido lá na operação e se ao invés da castanha for o seu dedo que estiver entre a quina da prateleira e o carrinho. Então, né, seria um desastre bastante significativo. Esse é um primeiro simulação sensorial. A outra, por exemplo, é a queda do peso sobre lata de café. Também a latinha de café, que lá se toma quente e no inverno e gelado, frio, gelado no verão. Então, esse que você compra nas vending machines, todo canto tem. Então, ele dá para o treinando uma latinha dessa. Essa latinha você está familiarizado, sim, claro, lata de café, enfim. Ele pede para ele amassar com uma única mão. E ele faz o esforço, a latinha é bastante, porque ela é pequenininha, compacta e bastante dura. Uma única mão você não consegue amassar. Mas ele provoca o treinando, né, para tentar amassar. Não conseguiu, ele coloca no piso e ele pega, simula outro descuido, simula o peso. É um peso de 4 quilos, um peso médio de uma peça que ele vai no dia a dia manipular. Então ele pega descuidadamente, ele deixa cair na altura do abdômen, deixa cair sobre a latinha que se esmigalha, se dissolve quase. Então, você puxa vida, veja só o que pode acontecer. Imagina se fosse aí o seu pé sem o sapato de segurança, sem a proteção, né, da metálica do sapato de segurança. A postura, outra simulação sensorial bacana, a postura correta, no caso, no momento de levantar peso. Então, como é que você deve fazer para levantar peso, mantendo a postura, a espinha ereta, baixando, né, baixando o corpo, mas mantendo a espinha ereta, e em que medida isso é executado? Tem um padrão para isso. Então, eles, nesse caso, simularam desenhando, colocando no piso, marcando no piso a posição dos pés da pessoa, treinando, na ocasião de levantar o peso que está no piso nesse momento, e então demarcado então os pés, onde ele deve ficar, tem o peso logo à frente, e ele vai baixando, e ele vai encarar uma parede logo à frente. Essa parede tem desenhado 2 olhos. Ele tem que baixar
com a espinha ereta, até os olhos dele se alinharem com esse desenho. Então, com isso ele simula o correto deslocamento, né, vertical desse peso. Ainda explorando um pouquinho mais esse exemplo, né, dos CDs de Oguchi e Kamigo da Toyota em Toyota City, muito interessante que o programa de capacitação, né, dos separadores, ele está calcado no no TWI, o método de instruir, então instrução de trabalho, como instruir. Está calcado fazendo isso, aplicando antes de mais nada no dojo, conforme eu comentei agora há pouco, e depois, uma vez que o treinando adquiriu, então, o domínio na execução dessa atividade, de separação no caso, ele então passa para a guarda do seu líder, e aí ele, on the job training, complementa o seu treinamento atingindo então eficiência. Então, o treinamento dos novatos, ele está, nesse caso especificamente, de Oguchi e Kamigo, 3 horas no dojo, onde ele recebe as instruções, né, de método e as questões, faz essas simulações sensoriais, remetendo às questões de segurança, qualidade, produtividade. Então, uma vez que ele é direcionado então para a operação real, para o Gemba, né, para o seu líder, ele ainda em treinamento vai ser avaliado ao longo de um mês. Ou seja, aquele instrutor do dojo vai ao Gemba e vai fazer a avaliação não mais de domínio, porque o domínio está assegurado, ele sabe fazer, ele conquistou isso no dojo, agora ele tem que realizar isso com a eficiência requerida. Então, o instrutor vai pedir que ele faça, ele execute um procedimento, uma atividade padrão de picking, um ciclo conhecido, padronizado para efeito de avaliação. E ele vai tomar o tempo de ciclo tempo de execução, tempo de ciclo desse conjunto de atividades padrão. Ao final da primeira semana é esperado que ele realize isso em 40 minutos. Ao final da segunda semana ele volta, faz nova avaliação, em função da cura de aprendizado, isso deve ter caído para 28 minutos. Ao final da terceira, para 23 minutos. E, por fim, ao cabo de um mês, na última avaliação, ele deve estar realizando em 20 segundos, que é o tempo padrão, o tempo de ciclo padrão para essa atividade. Portanto, aí ele está plenamente capacitado, tem o domínio adquirido no dojo e tem o nível de eficiência requerido para realizar essa atividade dentro do tempo de ciclo, sem comprometer outras atividades, sem comprometer a produtividade da equipe. Então é muito importante essa combinação, né, do dojo com o on-the-job training. É bastante diferente do que muito frequentemente a gente vê por aqui, né? A gente não tem essa preocupação de aplicar a instrução de trabalho, ou seja, como eu vou treinar esse operador para que ele domine o método. A gente não tem essa abordagem, via de regra, não se tem essa abordagem num ambiente como o dojo, em que se assegura o domínio do método e depois sim se busca, através da complementação, fechamento do treinamento, da capacitação, através da oportunidade de realizar isso. Nesse caso aqui da Oguchi e Kamigo, ao longo de um mês, ele vai executando com repetidas vezes, ele vai adquirindo então habilidade, dosando o nível de esforço e é capaz então de ir derrubando o tempo de ciclo e ao final e ao cabo, nesse caso aqui de 30 dias, ele está perfeitamente capacitado. Então já tem domínio, adquirindo dojo, e tem a habilidade e o esforço que garante eficiência 100% adquirida ao longo dos 30 dias no on-the-job training. Então, isso é muito interessante, via de regra, como eu dizia, nas empresas ocidentais, empresas brasileiras, a gente peca por não ter essa instância do dojo, e aí o operador é submetido à operação real sem ter domínio. Então, é danoso para todas as partes, obviamente, né? O quarto elemento dentro dessa minha discussão, composto por o TWI, né, especificamente instrução de como instruir, instrução de trabalho, o dojo,
O on-the-job training, que eu comentei há pouco, usando o caso do Camigo e Yoguchi, é realizado depois, complementar à instrução, a todo o treinamento realizado no dojo, de forma que no on-the-job training ele adquire então a eficiência, né? Então o quarto elemento é o papel da liderança como instrutor. Essa deveria ser a responsabilidade maior, o papel mais importante a ser desempenhado por qualquer liderança em qualquer nível, é formar a sua equipe, treinar os seus. Então, esse é o elemento muito importante. E aí, claro, naturalmente que nós vamos reconhecer uma atuação bastante diferenciada das lideranças nas empresas japonesas, engajadas, né, na implementação do Lean System, ou que já estejam nessa jornada há muito tempo. Então, é o papel da liderança como formador da sua equipe. E a gente vai reconhecer muito uma postura de sensei, né? O sensei é aquele que nasceu antes, é aquele que é capaz de ensinar a partir do que acumulou de experiências. Para vocês terem uma noção da relevância, do destaque, da honra que é ser um instrutor, treinador reconhecido como um sensei na Toyota, por exemplo, menos de 2% dos group leaders, né, seria o segundo nível, algo como supervisor, né? Nós teremos os team members, os team leaders e os group leaders. Seria algo como supervisor. Apenas 2%, ou menos de 2% dos group leaders da Toyota, tipicamente são convidados, por força de destaque, na forma como conduz a capacitação dos seus times, são convidados, então, a fazer parte, a tomar parte como treinador dos treinadores. E aí existe toda uma certificação, preparação adicional e uma certificação para que o líder, o supervisor, o group leader, ele possa então sair de linha e assumir a posição de treinador dos treinadores, né? Então um destaque enorme, a preocupação com esse papel, com o bom cumprimento desse papel, dessa atribuição é enorme nas empresas japonesas, né? Então, nessas missões técnicas ao Japão, nós temos, além das visitas, como destaquei há pouco, Oguchi e Camigo foram exemplos, além das visitas a várias empresas, nós temos sempre no programa o que nós chamamos de treinamento no dojo da Hirayama, nosso parceiro. E esse treinamento é realizado, executado por ex-Toyota Men, group leaders da Toyota, mais de 40 anos de experiência, e o que a gente sempre percebe neles, mesmo sem eles, vamos dizer assim, terem isso perfeitamente reconhecido, né, que é TWI, instrução de trabalho, esse nosso entendimento, né, de como é que eles lidam com a aplicação da instrução de trabalho no dojo e depois no on-the-job training. Mas isso sai, está no sangue, se me permitem dizer assim, está no sangue deles, na atuação deles como orientadores. A gente percebe bem isso nesse treinamento que a gente tem de um dia e que, na verdade, eu não abro mão, sempre realizamos. Eu já participei desse pelo menos umas 7 vezes e sempre cai uma ficha diferente em função, né, da riqueza que é e do domínio que eles têm, né, na atuação como senseis, como instrutores num dojo. Então é sempre recheada de muito conteúdo no que diz respeito ao papel do instrutor, né, no dojo. Então, ensinando com muito cuidado, indo ao detalhe do detalhe, com muito cuidado, fazendo e explicando, né, aquilo que eu comentei, ele executa e verbaliza o que está sendo realizado, observa a atuação dos treinandos, atua corrigindo e orientando. Então é um papel assim bastante diferenciado e, por último, monitorando e estando sempre ao alcance para dirimir dúvidas, né? Então é extraordinária essa experiência, né, de perceber como é que os instrutores na Toyota, e a gente está falando, né,
instrutores com 40 anos, já aposentados da Toyota, hoje consultores, instrutores da Hirayama, nosso parceiro no Japão, mas como é que eles atuam ou atuavam enquanto instrutores na formação dos seus times nas linhas de montagem da Toyota. Bom, falava então, né, desse quarto elemento, né, da abordagem utilizada pelas empresas japonesas na capacitação, na formação das suas massas críticas, que é o papel do líder enquanto treinador, enquanto formador do seu time, da sua equipe. E para fechar essa questão, né, do papel do líder, gostaria de lembrar que as responsabilidades fundamentais das lideranças são garantir a estabilidade da rotina, assegurando que os processos desempenham conforme projetado, promover melhorias nos processos, claro, o Kaizen, e a questão chave para isso é monitorar e proteger o fluxo de valor, garantindo que os operadores e qualquer outra função de apoio direto, por exemplo, os Mizusumashi, os movimentadores, abastecedores, alimentadores, sigam o trabalho padronizado. E para isso, é óbvio que é fundamental treinar continuamente a equipe, ter o domínio pleno desta função, deste papel de ensinar, de formar massa crítica, formar time, formar gente, formar mão de obra. Aliás, não é à toa que a Toyota se apresenta como uma organização Hitozukuri, uma organização que forma gente. Antes de fabricar veículos, ela é uma organização que desenvolve pessoas, é o Hitozukuri. Não é à toa, que está na essência, né, de como a Toyota se construiu e se mantém e vem evoluindo. Então, existe, por força dessa importância, uma máxima na Toyota e em grande parte das empresas japonesas, né, e na mentalidade nas organizações japonesas, se o aluno não aprendeu, o professor, o instrutor, o sensei, não soube ensinar ou falhou em ensinar. Não é, portanto, culpa do aluno, do aprendiz. Fujio Cho, ex-presidente do Conselho da Toyota, nos lembra, isso é muito importante, que existem 3 elementos chaves para a liderança. Primeiro é o Genchi Genbutsu, vá lá ver por você mesmo, vá ao local, observe o processo, escute as pessoas, fale com as pessoas, e isso é algo que nós precisamos, de fato, eu ia dizer resgatar, mas assim, forçar para que aconteça nas nossas organizações. Nós temos um distanciamento muito grande do Gemba, e é algo diametralmente oposto ao que se observa na atuação das lideranças em todos os níveis em organizações Lean no Japão. Então, o primeiro desses elementos-chave para a liderança é o Genchi Genbutsu. O segundo deles é perguntar por quê, o porquê 5 vezes. Então, usar a técnica do porquê 5 vezes diariamente. E o terceiro elemento, chave para a liderança, é demonstrar respeito com o seu time, com o seu pessoal. E demonstrar respeito se traduz, por exemplo, em canais consistentes para participação e contribuições desses team members, no sentido de otimizar o trabalho, o posto de trabalho, enfim, qualquer aspecto da operação. Então, isso é uma demonstração de respeito, ou seja, a existência e a valorização de canais onde as contribuições da operação sejam correntes e valorizadas, é uma demonstração, né, de respeito. Está dentro do espírito do Hitozukuri, né? Desenvolver pessoas, desenvolver gente. E isso, então, esses 3 elementos, Genchi Genbutsu, porquê 5 vezes, e o Hitozukuri, respeito às pessoas, praticados rotineiramente. Bom, para concluir essas considerações a respeito, né, do modelo de capacitação, formação de massa crítica, eu gostaria de firmar ou reforçar algo que já a essa altura é bastante óbvio, né, mas antes de construir e aplicar ferramentas, os elementos, né, as ferramentas, os mecanismos do Lean System,
nós precisamos fazer um esforço especial para criar e manter um ambiente de trabalho onde as pessoas estejam motivadas o tempo todo, que é o esforço que a Toyota faz no sentido, né, de desenvolver gente, né? Hitozukuri. Hitozukuri é esse ambiente voltado para o desenvolvimento das pessoas e por força disso, aí a organização é capaz de uma série de realizações, né, de tornar-se competitiva, de ser referência, por exemplo, no caso da Toyota, não só na área automobilística, mas na área automobilística, como montadora de veículos. E, além disso, uma empresa feita de pessoas que sabem e querem usar as ferramentas para resolver os problemas. Os elementos chaves para isso, conforme eu busquei explorar nessa apresentação, são os 4 elementos que eu aqui selecionei para ilustrar, né, o modelo de... Não se resume a isso, claro, né, mas são elementos que merecem destaque, que são o método de treinamento, a partir da instrução de trabalho do TWI, o dojo, que é onde eu realmente proporciono a oportunidade de domínio do método, o OJT, né, o On The Job Training, no Gemba, depois de adquirido o domínio do método, ele então tem a oportunidade de pelas repetições, ele adquirir a habilidade e dosar esforço de forma que a eficiência seja eficiência de 100% seja atingida. E o papel do líder como treinador. Eu creio que com isso eu fecho então esse bloco, essa apresentação, e espero que tenha sido interessante ou que minimamente mereça reflexões de todos vocês. Eu fico muito agradecido. Eu queria encerrar fazendo um convite para visita ao site da Leanway Consulting, né? leanway.com.br. Nós somos uma empresa de consultoria com 16 anos de existência, conforme eu antecipei, são mais de 100 clientes, mais de 300 projetos em 100 clientes, em 14 países. Nós temos um time com muita formação muito rigorosa, muito robusta e muita experiência prática. Nós temos uma metodologia estruturada e super flexível que à frente, nos 2 próximos slides, eu pretendo ilustrar, e eu destaco as missões técnicas ao Japão a partir da parceria que mantemos com os nossos colegas da Hirayama Consulting. Os projetos típicos que a Leanway Consulting costuma desenvolver são projetos desde a implementação do Lean System, são projetos mais abrangentes, até projetos mais específicos, como, por exemplo, projeto de instalações, layout industrial ou layouts de serviço, o SNOP, implementação da integração, planejamento integrado de vendas e operações, o Hoshin Kanri, que é o desdobramento das estratégias, e intervenções, abordagem para grandes intervenções, grandes paradas, que nós denominamos IRM, Intervenção Rápida de Manutenção. Nos slides finais, 28, 29, eu apresento um pouquinho da nossa abordagem, do nosso roadmap de implementação do Lean System e o conjunto de treinamentos que nós nos servimos para a formação da massa crítica que nos acompanha, né, dos nossos clientes, que nos acompanha ao longo do processo de implementação nos projetos de consultoria. Fico muito honrado, muito feliz de ter estado com vocês durante esse período. Espero que, de fato, os senhores todos, os senhores e as senhoras todas tenham um bom aproveitamento em todo o Comprod. Muitíssimo obrigado. Um abraço forte.